Bom, pessoal, continuando aqui o nosso capítulo 11 do Guido Easy, continuando falando sobre diferenciação. Agora a gente vai falar sobre as possibilidades geométricas que esse conceito nos induz. Então a gente vai inicialmente falar sobre a ideia de plano tangente e de reta normal, ok? Então, se você pegar aqui uma função fxy, diferenciável num ponto x0, y0, dentro do domínio da f, a gente tem que esse limite é zero. Isso daqui é a própria ideia de diferenciabilidade que a gente trabalhou da vez passada. Se eu faço agora uma ligeira mudança de variável, tomando o x como sendo x0 mais h e o y como sendo y0 mais k, uma translação, né, h, k, então eu posso reobservar esse limite dessa forma aqui. Sendo assim, esse limite continua dando zero. E agora eu posso definir a termos de um erro de aproximação de f por e de xy, aquela mesma e que a gente usava como ideia para a diferenciabilidade da seção anterior. Então, essa e de xy, o erro que se comete nessa aproximação, então, imagine que eu peguei aqui agora uma função t, também de xy, dada dessa forma aqui. F de x0, y0, mais derivada parcial de f com respeito a x aplicado no ponto, x menos x0, derivada parcial de y aplicado no mesmo ponto, y menos y0. Observe que é justamente essa parte aqui, ó. Então, o que eu estou dizendo, se eu tomo agora o t de x como sendo essa expressão, e chamo ela de e, eu estou dizendo que essa expressão t de xy, ela se aproxima de tal sorte da função f, nesse ponto, que eu posso adotar esse exy como sendo a diferença, né, o erro entre a própria função f e esse funcional de aproximação. Obviamente, quando x e y tende a x0 e y0. Né? E aí, eu posso pegar e escrever a f desse jeito. Por quê? Porque se o erro é f menos t, isolando f, então a f vai ser t mais e. E aí a gente sabe que esse e sobre o módulo dessa expressão, ele tende a zero quando o hk tende a 0, 0. Então, observado isso, observada essa situação aqui, esse limite aqui do erro, ele tende a zero, lá pela condição de diferenciabilidade. E aí, com base nisso, a gente consegue estender a seguinte ideia geométrica. Essa tx aqui é a única função afim que aproxima f com o erro e. Né? E você diz que é a única que tende a zero mais rapidamente nessa circunstância aqui, o módulo dessa diferença. Né? Quando o vetor xy tende ao vetor x0, y0. Então, agora eu vou estender a ideia de reta tangente para uma situação mais geral. Então, eu vou aqui tomar a seguinte definição. Se eu tenho f uma função diferenciável, então o plano que tem essa equação, z menos f de x0, y0, igual a derivada parcial de f com respeito a x, mais derivada parcial de y, de f com respeito a y. Nessa situação, eu vou chamar isso daqui de plano tangente ao gráfico da função, no ponto x0, y0, f de x0, y0. Observe que isso daqui é muito herdado da ideia de reta tangente ao gráfico de uma função lá no R2. Tu toma um ponto, aí daquele ponto tu observa a derivada aplicada naquele ponto, e a derivada aplicada naquele ponto me dá justamente o coeficiente angular da reta tangente. Se a gente observa aqui, eu tenho as presenças das derivadas parciais de f, o que já me induzem ao resgate dessa ideia, que o coeficiente angular tem algo a ver com a derivada. Nesse caso, quando eu falo de plano tangente, eu imagino não mais o gráfico de uma função no R2, mas sim a ideia do gráfico dela no R3, aquele que a gente trabalhou no capítulo 8. E aí imagino que agora,
dessa superfície eu não tenho uma reta tangente, e sim eu tenho um plano tangente. Então eu tenho um plano que toca aquela minha superfície em um único ponto. E aí a equação desse plano pode ser determinada por meio dessa equação. Ok? E aí é interessante observar que só existe plano tangente se a função for diferenciável. Se a função não for diferenciável, mas ela tem derivadas parciais no ponto, então o plano 1 existirá, mas não será o plano tangente. Então observe que quando eu defino essa equação aqui e digo que ela me dá o plano tangente ao gráfico de uma determinada função, eu estou pedindo que a função seja diferenciável. Se a função não for diferenciável, eu posso até conseguir construir esse plano, mas esse plano não vai ser tangente naquele ponto que eu desejo. Então, é importante entender que a ideia de plano tangente está intimamente ligada ao plano de diferenciabilidade. Pode haver plano sem diferenciabilidade? Pode. Agora, plano tangente só existe mediante a diferenciabilidade da função naquele ponto. Ok? Isso é importante observar. Outra coisa é que aquela dita equação ela pode ser observada no formato de produto escalar. Tu pegar aqui um camarada no R3, cujas entradas é a derivada em x, derivada em y e menos 1, e aí você toma o produto interno disso, né? Produto escalar aqui, na verdade, produto interno, ok? Aí tu toma o produto interno da diferença de um ponto, né, um suposto ponto final, com um ponto inicial. E esse produto interno aqui dando zero. Aquela clássica equação lá do plano, né? Esse camarada aqui é um vetor do plano, e esse camarada aqui é um vetor de tal sorte que se o produto interno de um vetor arbitrário do plano por ele é zero, então esse camarada não é um vetor qualquer. Esse daqui é o famoso vetor diretor do plano. É o vetor que determina a direção. É aquele vetor que é perpendicular ao plano e, portanto, perpendicular a qualquer vetor contido nesse plano. Então, este camaradinho aqui é o nosso NAPA, né? É aquele nosso vetor ortogonal ao seu plano. Então, eu tenho que esse plano tangente, ele é perpendicular ao vetor direção. Motivo, o produto interno dá zero. E aí, a reta que passa por esse plano, aliás, a reta que passa por esse ponto, que é o mesmo ponto de tangência do plano tangente, e que é paralelo a esse vetor, que é justamente o vetor normal ao plano, se chama reta normal. Então, esse camarada aqui, ele é um vetor interessante, e aqui retoma-se a devida importância das derivadas parciais, porque dado uma função, dado um ponto no seu domínio, se eu tenho derivadas parciais bem definidas naquele ponto, então aquele vetor de coordenadas que tem a derivada parcial em x, derivada parcial em y e menos 1, ele tem duas utilidades. Ele é o cara que vai ser o vetor diretor do plano tangente, ao passo que ele vai ser o vetor diretor da reta normal. Então, esse cara aqui, de certa forma, ele é bidiretor. Ele é diretor a termos de plano tangente e também ele é diretor ao passo da reta normal. Ok? E a equação da reta a gente já conhece bem, né? É uma velha conhecida nossa. A equação da reta, ela é o ponto mais lambda, um vetor direção. Que é isso daqui. A equação da reta é um ponto mais lambda, um vetor direção. E aí o vetor direção, ele é o mesmo vetor direção tanto da reta normal como do plano tangente. Lembrando que ele vai ser do plano tangente se a minha f for diferenciável. Se a f não for diferenciável, então não necessariamente eu vou ter um plano tangente. Mas aí eu posso criar esse plano. Ele pode ser um plano bissector, ele pode ser um plano osculador, ele só não é necessariamente um plano tangente. Aqui graficamente, tá aqui o gráfico da tua função. Aí tu pega um ponto qualquer, e aí com base nesse vetorzinho de direção, tu tem um plano tangente, ou seja, um plano que toca a tua superfície em um único ponto, e tu tem a reta normal, que é perpendicular àquela tua superfície.
Aplicando um pouco essa ideia, veja bem, seja f essa função, determine a equação do plano tangente e da reta normal nesse ponto aqui, no ponto 1, 2, f de 1, 2. Bom, o f de 1, 2 é substituir x e y por 1 e 2 respectivamente, né? Substituir x por 1, o y por 2. Você chega aqui facilmente que isso dá 5. Para encontrar o plano tangente, tu tem essa equação aqui, que eu já substituí os valores. Vai precisar da derivada com respeito a x, derivada com respeito a y, calculado nesse ponto. Bom, a derivada com respeito a x, aqui, esse 2 desce, então fica 6xy. Derivada com respeito a x de x é 1. Substituindo os valores dá 11. E agora, derivando isso daqui com respeito a y, com respeito a y, esse y some, fica 3x quadrado. Derivando isso com respeito a y, dá 0. Então, fica 3x2. Aplicando o ponto, dá 3. Substituindo esses valores, você chega nesse plano aqui, ok? Pessoal, tem um errozinho conceitual aqui, não é um erro de cálculo, é um erro conceitual. O cara foi logo fazendo as contas, assumindo o plano tangente, sem antes testar a diferenciabilidade dessa função, ok? Não é saudável fazer isso. Primeiro você vê se a função é diferenciável e, dada a diferenciabilidade dela, você pode começar a falar de plano tangente. Tudo bem que o próprio enunciado já solicitou o plano tangente, mas podia ser uma pegadinha. Ele te dá uma função que sequer é diferenciável naquele ponto, e aí então o plano que você encontrou, tudo bem, é um ponto, é um plano, mas não é o tangente. Aqui isso é permissível porque isso daqui é um polinômio. E a gente sabe que funções polinomiais são contínuas e são diferenciáveis. Então, o teste da diferenciabilidade aqui se faz desnecessário porque os polinômios são funções diferenciáveis. Mas num caso diferente desse, você primeiro testa a diferenciabilidade para depois falar de tangência a termos de plano, ok? Não dá para você fazer isso em toda a classe de funções. Mas as polinomiais, né, são bem comportadas, então você pode sem medo, sair logo tacando plano tangente. A reta normal não tem muito o que fazer, é pegar aquela equação, então é ponto mais lambda vetor direção, o ponto tu já sabe, o vetor direção também, e aí tu tem aqui a equação da tua reta. Lembrando que o lambda pertence aos reais, ok? E vale também ressaltar que essa equação aqui que você encontrou é a equação vetorial da reta. Você poderia, a partir dela, encontrar a equação geral, a equação cartesiana, a paramétrica, a segmentária, aquelas diversas formas de expressão da equação da reta que a gente aprende lá em geometria analítica e que também é contemplada no capítulo 6 do volume 2 do Guidorizo. Mas é o suficiente, já que não foi solicitada nenhuma forma específica de equação da reta, ok? Bom, dada essa função, prove que você não tem plano tangente para ela. Mostre que o gráfico de f não admite um ponto tangente na origem. Bom, isso aqui pode acontecer por muitas formas, né? Mas o mais esperável é que você não admita plano tangente pela falta de diferenciabilidade no ponto. Bom, essa função, se a gente bate o olho, ela é conhecida nossa, a gente já trabalhou ela algumas vezes. Essa função aqui ela é contínua. Motivo: no zero, no ponto 0, 0, ela dá zero. Beleza. Se eu tiro esse x daqui e faço x que multiplica x quadrado, aliás, y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado, esse x ele tende a zero quando x vai para zero. E essa expressão y ao quadrado sobre x quadrado mais y quadrado é velha conhecida nossa e a gente sabe que ela é limitada. E aí, pelo teorema do confronto, tu sabes que se tu tem um cara indo a zero vezes um cara que é limitado, no produto isso vai a zero. Então, esse limite existe e ele coincide com o valor da função no ponto, portanto, essa função é contínua. Ok. Então, ela é contínua, o valor no ponto existe, agora a gente tem que testar efetivamente a diferenciabilidade dela na origem. E a gente sabe que para testar a diferenciabilidade,
a gente tem que aplicar aquele algoritmo lá relacionado ao E. Ou isso, ou tem que dar a observância sobre a continuidade das derivadas parciais. A gente tem que lembrar que quando vai observar a diferenciabilidade de uma função, tu pode ir por dois caminhos. Um, analisar aquele limite do E, né, do E de HK sobre norma de HK, quando HK tende a zero, ou então você observa as derivadas parciais na origem, tanto com respeito a x como com respeito a y, e observa se elas são contínuas. Se elas forem contínuas, então nada temos a fazer. Vamos lá. Então, de acordo com a definição, para que f admita o plano tangente, ela tem que ser diferenciável. Se provarmos que f não é diferenciável, seguirá, né, que não admite o plano tangente, que foi o que a gente observou aí. Então, a derivada de f na origem com respeito a x é zero, a de y também na origem é zero, verifique, é fácil fazer essa conta, né? Usando a definição de derivada parcial na origem, naquele limitezinho lá, com um camarada fixado no zero. E aí a gente vai fazer aquele limitizar. Né? O f de x0 mais h, y0 mais k, menos f de x0, y0, menos derivada parcial com respeito a x de x0, y0 na direção h, menos, faltou um sinal de menos aqui, gente, menos derivada parcial de f com respeito a y no x0, y0, k. No nosso caso, como eu estou na origem, o x0 e y0 são zero, e aí fica nessa expressãozinha aqui, que o Guidoriz pulou. Bom, fazendo as continhas naquela expressão dada, tu chega a isso daqui. Um pouquinho de álgebra te faz chegar nisso daqui. Bom, e agora a gente tem que pensar um pouco sobre se esse limite aqui, quando HK tende a zero, se isso existe ou não. Bom, mandando o H, fixando o H igual a zero e mandando o K para zero, isso dá zero. Ok. O mesmo deve ocorrer quando eu pego o G de T0 e mandar T a zero. Isso daqui também dá zero. Como eu tenho um produto de HK aqui, tanto quando eu mando H a zero, quando eu mando K a zero, esses caras vão zerar, como a gente já viu na aula anterior. Toda vez que eu tenho um produto das variáveis no numerador, esses camaradas, tanto percorrendo x como percorrendo y, né? Percorrendo qualquer que seja o eixo, esses caras vão a zero. Mas aí você agora pega esses caras percorrendo a bissetriz dos quadrantes pares, né? O TT. Fazendo TT aqui e mandando T a zero, tu vai encontrar esse valor, 1 sobre raiz de 2. 1 sobre 2 raiz de 2. Que diverge desse. Então é como se eu tivesse um limite indo para zero e outro indo para 1 sobre 2 raiz de 2. Pela unicidade do limite, isso daqui fere, e, portanto, o limite não existe. Portanto, esse limite global aqui não existe. Bom, se o limite não existe, a f não é diferenciável, e se a f não é diferenciável, ela não vai admitir plano tangente. Observe que esse plano aqui, mesmo não sendo plano tangente, se tu substitui os valores, esse cara é zero, esse cara também calculou é zero, esse cara é zero, fica z igual a zero. Né? Então, o suposto plano, que inclusive não é o plano tangente à superfície, é o plano z igual a zero. E aí ele não contém essa reta tangente. E no caso aqui a reta tangente seria essa, né? Que não está contida no plano. O autor faz essa alusão no seguinte sentido: se o plano é tangente, então ele deve conter as retas tangentes, ou então minimamente a reta tangente naquele dado ponto. Então, se eu tenho um plano tangente e observo a reta tangente naquele mesmo ponto, aquela reta está contida naquele plano. Então, observe que resultado geométrico interessante. Se eu tenho um ponto sobre a superfície e eu consigo passar por aquele ponto um plano tangente, quando eu vou passar a reta tangente pelo aquele mesmo ponto, aquela reta tem que estar contida naquele plano, não tem para onde correr. Eu não posso ter uma reta tangente contida em um plano que não seja o próprio plano tangente, ok? Não faz sentido. Então, seria uma forma de testar esse plano com respeito à reta tangente.
Mas comumente o que tu faz é testar a diferenciabilidade da função. Sendo assim, a gente termina essa sessão. Tem aí basicamente questões muito, muito similares, né? De determinar plano tangente. Observe que às vezes a gente fala de planos paralelos. É importante lembrar que a ideia de plano paralelo é um plano que tem o mesmo vetor diretor. Ou seja, aquele vetorzinho lá formado pelas derivadas parciais é um múltiplo do outro. Então, essa ideia, ok? Sempre que eu falar de paralelismo entre planos. Alguns exercícios aqui bem legais. Uma forma bacana de generalizar algumas equações de plano em algumas quádricas. Essa questão é muito importante de ser feita. Tome que a Z é diferenciável e que ela pode ser dada implicitamente por isso. Provar que isso daqui é a equação do plano normal. Essa daqui, gente, é o elipsoide. Seria a elipse em 3D, né? E olha só que coisa legal. O elipsoide é como se tu pegasse a derivada disso daqui, ó. Derivada de x ao quadrado seria 2x. Aí tem um certo x0x, y0y, z0z, entende? Então existe uma certa regularidade com respeito aos planos tangentes de algumas quádricas clássicas. Então é um exercício bem interessante de fazer também. Enfim, depois da ideia de plano tangente e reta normal, a gente pode vir falar agora do que é o diferencial para uma função. Herdando bem aquela ideia de diferencial total das funções reais de uma variável real, a gente também pode pensar num equivalente para funções de duas ou mais variáveis. E agora não observar como uma mera função, e sim como sendo uma transformação linear, né, do R2 na reta. Né? Esse funcional linear, né, já que está indo para a reta. Então, se eu tomar aqui uma f de xy, diferenciável, no x0, y0, e se eu considero a seguinte transformação linear, a L de HK como sendo derivada com respeito a x aplicado nesse ponto, derivada com respeito a y nesse ponto, como a gente viu na sessão anterior, essa L de HK é a única transformação linear que nos dá uma aproximação infinitesimal adequada para essa diferença. Seria, observe aqui que quando eu faço x0 mais h, y0 mais k, eu fiz uma translação, né, no domínio, peguei o ponto x0, y0, transladei e apliquei f. E aqui é f aplicada ao mesmo ponto sem esse deslocamento. Então, de certa forma, eu estou aqui no movimento sobre a minha curva, sobre a minha superfície, se eu imagino o gráfico dela. Então, eu pego um ponto, translado e olho a imagem dele. Depois eu pego aquele mesmo ponto não translado e olho a imagem. E quero saber que diferença é essa. Que diferença é essa sobre a imagem da função que foi ocasionada por essa translação. Então, quando eu observo isso, eu vou ter um erro, ou seja, uma certa diferença, que tende a zero mais rapidamente sobre o módulo dessa translação. Então, essa L de HK é única, como a gente provou anteriormente, e que consegue fazer uma aproximação de erro bem pequeno, tão pequeno quanto eu desejo. Ou seja, né, abrindo a conta, a gente tem essa expressão aqui. Então, eu tenho o erro e esse daqui é o menor cara possível que mantém ainda essa diferença infinitesimal. Se eu pego esses dois camaradas, passo ele para o outro lado e divido todo mundo por esse módulo, então isso daqui é justamente o teste que eu faço para provar que a função é diferenciável. Então, essa daqui realmente tem que ser a única e melhor aproximação linear possível para que esse erro se mantenha nulo. Bom, e é justamente a essa transformação linear f que eu identifiquei aqui em cima, é que eu chamo de diferencial total de f. Então, essa expressão é a diferencial de f no ponto x0 e y0. Bom, eu já tinha visto essa t, né, como diferença, que é a equação do plano tangente.
E aí agora eu posso, de alguma forma, tentar relacionar a t da expressão do plano tangente com essa L do diferencial total, manipulando aqui um pouco algebricamente as equações entre si. Então, dada aquela expressão, né, do plano tangente, eu consigo observar a L aqui. Então, fazendo novamente uma substituição de variável, fazendo x igual a x0 mais h e o y como certo y0 mais k, eu consigo reescrever a expressão dessa forma. Então, eu tenho que a LHK é a variação que sofre t quando passa por esse ponto. Então, imagine o plano tangente. Então, imagine esse plano tangente, de certa forma, se deslocando. Toda vez que eu faço essa translação, obviamente, o plano tangente também se desloca. Então, tem um plano que geometricamente vem percorrendo o caminho feito por essa translação. E aí a L vai justamente sair me dando essa variação que o plano tangente sofre, né? Obviamente, o plano tangente é um objeto geométrico, mas se observar as imagens que ele percorre ao longo desse deslocamento, eu consigo fazer uma aproximaçãozinha algébrica disso daqui. De tal forma que esse deslocamento sofrido, ele é aproximadamente esse produto interno aqui. Produto interno no seguinte sentido, é como se eu tivesse um vetor do R2 formado pela derivada parcial de f com respeito a x, derivada parcial de f com respeito a y, em produto interno com esse vetor de coordenadas HK. E aí eu conseguiria ficar imaginando essa diferençazinha aí, infinitesimal, tão próxima quanto eu deseje desse produto interno. E aí, então, ao final das contas, eu consigo ver que o diferencial dessa minha função é a derivada de f com respeito a x, dx, mais a derivada parcial de f com respeito a y, dy. Isso aqui me dá o meu tal diferencial da minha função. Bom, e aí como é que isso aqui ocorre na prática? Então imagine que tu tem aqui uma função z, que é a f de xy, claramente, do tipo x quadrado y. Então, primeiro, calcular a diferencial dessa função e, dado isso, utilizar a diferencial para calcular um valor aproximado da variação ΔZ em z, com x igual a 1, y igual a 1, passando agora para um x 1,02, um acréscimo aqui de 2%, e aqui em y um acréscimo de 1%. E aí, por fim, calcular o erro cometido por essa aproximação. Bom, a gente já tem as expressões, né? Do algoritmo nós já temos as expressões. Então, para ter a diferencial total de z, derivada de f com respeito a x vai dar 2xy, derivada de f com respeito a y é x2, né? Já que a minha função era x2y. E aí, aplicando naquela expressão de dz, isso daqui é a derivada de f com respeito a x, dx, e essa daqui é a derivada de y com respeito a derivada de f com respeito a y, dy. Bom, como a gente sabe que o ΔZ é aproximadamente o diferencial de z, da mesma expressão, aproximadamente, e substituindo isso daqui, o x sendo 1, o y sendo 2, o dx, olha, quem é o dx? É a diferença do x final menos o x inicial. O x inicial era 1, o x final era 1,02. Então, quando eu faço a diferença do x final menos o x inicial, o acréscimo dele é justamente aqueles 2% que eu tinha falado, 0,02. E aí o dy é justamente a diferença do y final para o y inicial. O y final era 2,01, como a gente observou logo acima. O y inicial era 2, então a diferença deles é de 1%. Aplicando isso na expressão acima, então esse ΔZ é aproximadamente 0,09, ou seja, aproximadamente 9%. E aí o erro cometido, né, é fácil, né? É o incremento menos o próprio valor inicial. O incremento é x mais o incremento de x, y mais o incremento de y. Como a minha função era x quadrado y, então incremento de x ao quadrado, incremento de y, menos x quadrado y. Bom,
x mais incremento de x. O x é 1, incremento de x era 0,02, dá isso. Y dy. O y é 1, né? Incremento dele também, dá essa expressão. Menos o valor x é 1, y é 2, substituindo isso daqui dá 2, fazendo essas continhas, dá isso daqui. O erro cometido é a diferença do que você arredondou aqui para esse valor aqui exato. Então, fazendo esse valor menos esse de cima, tu tem essa diferença aqui. Ok? É mais um método numérico de aproximação do que propriamente um método analítico ou geométrico, mas é uma boa aplicação para você determinar os erros cometidos em aproximações infinitesimais para funções de duas ou mais variáveis. Okay? É um método bem mais numérico do que propriamente analítico, né? Mais propriamente relacionado a cálculo. Opa. E aí, por fim, não menos importante, né, tem umas continhas aqui, falemos de vetor gradiente. Esse cara aqui ele já tem um sentido geométrico mais apurado. Mas a ideia é muito simples. O que é o vetor gradiente? É um vetor formado pelas derivadas parciais. Então, se eu tenho uma função de duas variáveis, eu tenho, então, caso existam derivadas parciais com respeito às duas variáveis, x e y, e o vetor gradiente, então, vai ser um vetor da R2. Portanto, seja z, x, y, uma função que admite derivadas parciais em x0 e y0, esse vetor, que é representado aqui pelo o delta invertido, né? Então, que aí eu leio gradiente de f, então o gradiente da função f é um vetor formado pelas derivadas parciais. Então, você denomina-o como vetor gradiente. Outra notação dele é grade. Né? A notação clássica é essa daqui, é o delta de cabeça para baixo, mas também pode ser representado como grade. E aí, geometricamente, você interpreta ele como sendo um vetor aplicado em um determinado ponto. Na verdade, ele não é só isso, né? O vetor gradiente, ele é um vetor que naturalmente é tangente ao gráfico da superfície. Mas, enfim, um passo de cada vez. Então, é simples encontrar o vetor gradiente de uma função. Basta você calcular as derivadas parciais e substituir no ponto dado. Exemplo, se tu tem a função x² mais y², derivada parcial com respeito a x, 2x, derivada parcial com respeito a y, 2y, então o vetor gradiente dessa função vai ser 2x, 2y. Derivada aqui de x, está aqui derivada de y. Se eu quero o gradiente no ponto 1, 1, basta substituir x por 1 e y por 1. Fazendo isso, você chega a essa expressão. E aí, como ele pede a interpretação geométrica, está aqui. Ele dá o ponto 2, 2, dá o vetor 2, 2. E está aqui o cara. Ok? Agora, se tu assume que a f é diferenciável, então esse vetor gradiente, ele já não é só um vetorzinho qualquer. Ele já é um vetor que, de certa forma, faz parte daquele vetor que vai ser o vetor diretor do plano. Então, quando eu observo agora esse camarada aqui, que é a nossa aproximação da f, lá, por um erro infinitesimal e, isso daqui é muito próximo da equação do plano tangente. E observe que eu tenho aqui, ó, derivada com respeito a x, derivada com respeito a y. Então, de certa forma, aqui o gradiente está em produto interno com essa diferença. X menos x0, y menos y0. E aí, como esse limite tende a zero, já que a função é diferenciável, você consegue estipular essa expressão aqui, que é justamente aquela equação lá do plano tangente. Então, o vetor gradiente, ele não é um vetor qualquer. É aquele camarada que, quando a função é diferenciável, ele é o vetor tangente ao plano. Ok? Então, de certa forma, eu consigo reescrever a minha expressão com algumas propriedades aqui, né, geométricas do gradiente.
Os exercícios dessa sessão são exercícios bem chulos. Só calcule gradiente, calcule gradiente, calcule gradiente, interprete gradiente. E aí, fala-se aqui um pouco dessa tal F', que seria meio que uma derivada, sei lá. Mas aí, quem é que seria para mim a F'? Ó, se tu tem a F diferenciável, nada mais natural que definir uma tal derivada de F aplicado num ponto x0, y0, como sendo o próprio gradiente de F naquele ponto. Assim, a derivada naquele ponto é o gradiente. Então, agora eu posso falar da derivada de uma função em um ponto com base no seu gradiente. Então, quando eu quero aqui calcular a derivada da f, nada mais é do que calcular o gradiente. Ok? E aí tem exercícios que valem muito a pena ser feitos. Por exemplo, exercício 6. Tu tem essa função, que se isso daqui for constante, ela vai descrever uma esfera. Tu tem uma curva parametrizada, diferenciável, ou seja, que tem derivada bem definida, cuja imagem está contida nessa superfície, ou seja, nessa esfera. E aí tu imagina que no ponto T0, tu tem aqui as coordenadas x0, y0 e z0. Prove que isso daqui é sempre zero. Interprete geometricamente isso. Não tem muito o que fazer não, pessoal. Isso daqui, ó, eu tenho aqui a derivada dela, produto interno com gradiente. Ó, o gradiente é formado pelas derivadas parciais. Tu vem aqui e calcula as derivadas parciais disso daqui. Beleza? E aí tu vai fazer o produto interno com a derivada dessa curva aplicada no ponto C0. Bom, quem é a derivada de gama? É a derivada de x aplicada a T0, derivada de y aplicada a T0, derivada de z aplicada a T0. Pronto, é isso. Quem é a derivada, quem é o gradiente de f? Derivada com respeito a x, 2x, 2y, 2z, aplicada no ponto x0, y0, vai ficar o quê? Vai ficar 2x0, 2y0, 2z0, vai dar isso daqui. Então, quando eu fizer o produto interno disso, isso vai dar 2 que multiplica. Aí aqui vai dar x0 pegando x0, dá x0 ao quadrado. Y0 pegando y0, y0 ao quadrado. Z0 pegando z0, dá z0 ao quadrado. Como é que eu vou ter a garantia que isso aqui é zero? Tá aí o truque, né? Você imaginar que isso daqui é o que? É uma superfície de nível. Se isso daqui é uma superfície de nível, eu posso fixar um determinado valor aqui, e aí manipular, mostrar que de fato em dado ponto isso vai dar zero. Ok? Isso daqui é um exercício interessante de fazer. Da mesma forma, esse daqui. Tu tem uma curva, isso daqui é xy, se isso daqui for constante, isso é uma hipérbole no plano. Uma curva em duas variáveis, diferenciável, que também está contida aqui. Mostre, então, que isso daqui dá sempre zero. E aí, dê um exemplo de uma curva cuja imagem esteja contida nessa curva de nível. Então, é um exercício equivalente a esse também, né? Tomando como ideia, agora não um ponto qualquer, mas sim um ponto arbitrário. Os exercícios bem interessantes, quase todos falando sobre curva de nível. E com isso a gente finaliza o capítulo 11, né? Que as ideias mais fortes aqui do capítulo 11 são, de fato, as ideias de diferenciabilidade e de gradiente. Ideia simples, né? Diferenciabilidade, muita conta, e gradiente, muita ideia geométrica mesmo. Então a gente vai ficando por aqui, ok? E no mais, a gente se encontra na próxima aula, onde a gente vai trabalhar um pouco de exercícios, né, tanto do capítulo 10 como do capítulo 11, e aí já começar a atacar a ideia das derivadas em regra da cadeia, ok? Que é o capítulo 12. Então, por enquanto a gente fica por aqui. Até mais.